E qual a raiz disso para Ucrânia se posicionar assim? Porque é muito difícil você estar vivendo de um lado de alguém que quer o tempo todo se expandir. A Verdade. Ucrânia, ela sempre se defendeu. A Ucrânia nunca teve um expansionista. A Rússia sempre teve. Foi como uma Polônia. Exatamente. Desde a época dos czares que haviam imperadores expansionistas na Rússia. A Ucrânia nunca teve essa postura expansionista. Ela nunca quis invadir outros povos. Na Rússia sempre houveram ambições nesse sentido. Então, e a própria cultura. Por exemplo, a Ucrânia é um dos países mais fascinantes da Europa, ao ponto deles terem uma data em que o cristianismo chegou. Eles têm um dia, uma data em que eles celebram a chegada do cristianismo na Ucrânia. Isso não existe em praticamente nenhum país da Europa. Então não se celebra a data que o cristianismo chegou na Inglaterra. Ninguém sabe. Sabe-se que eram povos pagãos e que em algum momento chegou o cristianismo ali. Qual é a data? Qual é o dia? Na Ucrânia se tem um dia, se tem a data. Inclusive eles celebraram recentemente 1000 anos de cristianismo na Ucrânia. Então, toda a história da Ucrânia ela se dissocia um pouco da história da Rússia. A grande maioria das pessoas de lá são cristãos. 90, eu chutaria 98% membros da Igreja Ortodoxa Ucraniana. E aí já é uma outra divisão, se você quiser, a gente já entra nesse aspecto. Podemos entrar. Né? Porque para o Putin ele já declarou que o melhor período da Rússia, da história da Rússia, foi o período comunista. O Putin já declarou que a maior tragédia para a humanidade foi o fim do governo comunista russo. E o Putin já declarou diversas vezes que a Igreja de Cristo na Terra, ou a Igreja verdadeira na Terra, é a Igreja Ortodoxa Russa. Então a gente sabe que essa Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Ortodoxa Ucraniana, a Igreja Ortodoxa Grega, que é o que se chama de Igreja Oriental, Igreja Católica Oriental, era uma igreja só. Até o ano de 1052, quando houve o cisma entre a igreja que tinha sede em Roma, a igreja chamada Católica Apostólica Romana, e a Igreja Católica Ortodoxa Oriental, com sede na Turquia. Então, em Constantinopla. Então, por diversas razões, uma das razões principais, ou talvez uma delas que a gente possa tocar aqui, não dá para falar sobre todas, mas foi o casamento, a proibição, o celibato, a oficialização do celibato para os sacerdotes. Então, a Igreja Ortodoxa, que já estava insatisfeita com o governo de Roma, né, já não queria mais se submeter a Roma, ela causa um cisma em 1052 e se separa. Um dos motivos é esse, que a maioria dos padres ortodoxos eram casados e Roma já vinha se preparando para oficializar o celibato e já havia meio que o celibato estimulado entre os sacerdotes romanos. Entendi. Então há um cisma. Então se cria essa igreja oriental. Essa igreja oriental recusa a figura papal e ela tem a figura dos patriarcas. Então você vai ter diversos patriarcas, enquanto a igreja romana se mantém unida com a figura do Papa em Roma. Os patriarcados vão existir nas mais diversas cidades, estados e povos que já existiam naquela época. Então você tem um patriarcado em Moscou, da Igreja Ortodoxa Russa, e um patriarcado em Kiev, a Igreja Ortodoxa Ucraniana. E aí tem a Igreja Ortodoxa Grega, que é outra igreja fortíssima, tem a Igreja Ortodoxa da Turquia, tem uma Igreja Ortodoxa, por exemplo, a Igreja Ortodoxa na Etiópia. Inclusive essa Igreja Ortodoxa da Etiópia ela é responsável por ter os melhores manuscritos, tanto hebraicos como gregos, reservados, guardados, né? Os chamados pergaminhos etíopes, que são de excelente qualidade, né? Assim também como você vai ter uma igreja ortodoxa no Líbano, na Síria. Inclusive a Síria também é responsável dos melhores pergaminhos da chamada Bíblia Peshita,
que era escrita em aramaico, os pergaminhos em aramaico, que foram muito bem guardados por essa igreja ortodoxa. Então, essa igreja ortodoxa, ela, na Ucrânia, ela tem uma versão que é independente. Então, existe uma igreja católica ortodoxa ucraniana e existe uma igreja independente na Ucrânia. E são igrejas riquíssimas, grandiosíssimas, com muita influência, com patriarcas, inclusive patriarcas mais jovens do que os patriarcas. Eu digo porque existe só um patriarca, né? Mas existem patriarcados, vamos dizer, subpatriarcas ali, ou patriarcas auxiliares mais jovens do que os da Ucrânia, da Rússia, que seriam mais idosos, e que tem uma atuação muito grande em toda a Ucrânia. Com a expressão do Putin, a igreja verdadeira é a igreja ortodoxa russa, anexado o território ucraniano ao território russo, que é o propósito do Putin, há também a possibilidade de anexar a propriedade, o patrimônio, a estrutura da igreja ortodoxa ucraniana à igreja ortodoxa russa. Liga o poder ao econômico. Sim, porque a ideia é dizimar o povo ucraniano. Meu Deus. A ideia é não haver Ucrânia enquanto história, povo e nação, porque a Ucrânia, ela em sua maioria, ela vai ser pró-Ocidente. O povo ucraniano é um povo único, extraordinário, excelente. Eu tive a oportunidade de estar com 3 ucranianos, né? Um casal, o pastor Lyubomir e Natasha. Natasha deve ter se refugiado em outro país, não sei exatamente, com os filhos. Maxim e o outro filho agora, eu não lembro o nome, o mais novo, porque eu vi o Maxim, né? Quando ele veio aqui no Brasil, ele era um garotinho, agora já está um adolescente. E o Anatoly. E a esposa do Anatoly também conheci, mas não convivi com ela. E ali eu, como eram muitos, principalmente do Lyubomir, eu era muito amigo, o Lyubomir visitou minha casa, e eu sempre tive um fascínio pela igreja ucraniana e por eles e pela Ucrânia por causa dessa amizade. Então... Tem notícia deles? Eu acho que a última notícia que eu soube deles, eles estão vivos, todos os 3. Que bom. Eu só não tenho muito porque eu ainda sou das cavernas, não tenho Instagram, eu fico sabendo. Mas vai colocar, vai colocar. A gente ia até colocar, né, pra vocês passar o Instagram. Mas quem sabe daqui pra amanhã ele cria o Instagram e a gente coloca aí nos comentários, na descrição aí. Eu tenho as minhas esquisitices, né? Tenho as minhas esquisitices. Minha esposa, ela vive insistindo para que eu tenha, mas ainda não cheguei lá. Tenho o WhatsApp e já acho que perco muito tempo com ele. Eu perco muito tempo. Então imagina se eu tivesse as outras. Então assim, sou meio das cavernas ainda. Então, essa igreja ortodoxa sendo anexada à igreja, ou esses patriarcados de Kiev, o patriarcado independente de Kiev, deixando de existir e sendo submissos ao patriarcado russo, você vai ter uma igreja ortodoxa gigante e muito poderosa ali no território ucraniano e russo. Entendi. Né? Por quê? Por exemplo, o povo ucraniano, ele é um povo, vamos dizer, eu diria cosmopolita. O povo ucraniano é um povo poliglota. Você aprende a falar ucraniano, você aprende a falar russo, por causa do seu vizinho natural ali e do território que você compartilha. Você aprende a falar polonês, porque você assiste a televisão da Polônia, que é o vizinho do lado. E você aprende a falar inglês, porque é a cultura de aprender inglês desde a época do comunismo, que é aprender a língua do inimigo. Interessantíssimo. Enquanto o povo russo não é assim. Ele fala basicamente russo. Enquanto o povo ucraniano é um povo que tanto tem acesso a essas culturas todas, como é praticamente estimulado, incentivado a aprender todos esses idiomas. Isso ira também o ego russo. Isso. Fere o ego russo em termos de cultura, em termos de música, em termos de teatro, em termos de dança, de tudo. A Rússia é um país extraordinário em termos de cultura. Né? Os balés,
os teatros russos, os poetas russos, então, tudo isso. Então, a Ucrânia está ali meio que para dizer, não é bem assim. Entendeu? Então sempre houve um ódio, um ciúme. E um dos aspectos do conflito é a igreja ortodoxa no meio desse conflito, que é uma igreja importantíssima do ponto de vista cristão. Né?